Boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Tudo certo no final de semana? Ótimo. Vamos lá para mais uma semaninha, então. Só quero deixar passar uma informaçãozinha para vocês. Na sexta-feira não vai ter atendimento lá na escola, então eu vou pedir para vocês levarem na segunda-feira, na próxima segunda-feira, né? As maquetes e o coração, tá bom? Porque na sexta-feira não vai ter atendimento. Então, quem já preparou, deixa ela guardadinha ali e entrega na segunda-feira, tá? Não hoje, na próxima, belezinha? Então vamos lá. Lá na matéria de história, vocês vão pegar a apostila de vocês na página 14, tá? Vamos falar da difusão da escrita. Nós já vínhamos falando, né? Sobre a escrita, sobre como foi criada, como ela foi desenvolvida, quais os motivos, né? Então aqui nós vamos concluir um pouquinho, vamos falar mais um pouquinho sobre isso, tá? Sobre a difusão da escrita. Então vocês vão ler aqui esse texto que tem na página 14, que vai estar falando sobre isso, sobre a escrita e como ela está relacionada à leitura, né? Porque a partir do momento onde há a escrita, as pessoas precisam saber ler. Porque do que adianta existir as letras, as palavras, os termos, se não há como a gente compreender, certo? Então, a partir do momento em que foi criada a escrita, foi preciso ensinar as pessoas a lerem, tá? E aí, lá quando a escrita foi criada, até ela atingir um padrão, como nós vimos, tal, uma sequência, os sons, até ter essa igualdade onde todos conseguissem compreender as letras e os sons das letras e formar as palavras e compreender as frases e tudo mais. Houve esse processo grande e quando concluiu-se isso, existiam livros, existiam jornais, assim como existem, não assim como existem hoje, mas já existiam esses materiais, vamos dizer assim. Só que não existiam impressoras ainda, então eles eram escritos à mão. Então tinham pessoas que tinham cargos e os seus cargos eram passar a transcrever livros, transcrever aquilo que estava escrito em um lugar, eles copiavam, eles faziam cópias todas à mão. E isso se tornava o processo muito longo e muito caro, porque já imaginou um livro de 300, 400, 500 páginas, transcrever ele. Uma cópia só, quanto tempo levaria? E ainda eles não tinham caneta tinta ali que dava para escrever N quantidade de páginas, né? Então era um processo muito extenso e tornava muito caro para as pessoas terem acesso a livros e jornais, o que então não tornava o acesso fácil. Então esses materiais eram restritos, eram poucas pessoas que tinham acesso a eles. Então, um alemão, que vocês vão ler o nome ali na apostila, porque eu não me lembro, e eu não me lembro, não sei se eu vou pronunciar certo, vou tentar. Johannes Gutenberg, ele mudou a história, então, desse processo, quando ele inventou a máquina, um invento chamado prensa de tipo móveis, que fazia cópias, tá? Não eram assim... Eles eram produzidos em maior quantidade e tudo, então o que ele fez, revolucionou por quê? Porque daí, como ele tinha como fazer uma cópia mais rápida em maior quantidade, começou a se tornar mais barato, apesar da máquina ser cara, mas a produção era maior e então logo as vendas eram maiores e eles conseguiriam arrecadar mais dinheiro, o que tornou os livros e os jornais mais acessíveis. Hoje nós temos N maneiras de ler jornais, livros, revistas, nós temos o impresso, nós temos nos nossos tablets, nos nossos blogs, temos vários meios de ler notícias, certo? Então aqui na página 15 vai ter bem certinho explicado o processo dessa máquina prensa de tipo móveis, tá? Vocês vão ler aqui e vão compreender como é que essa máquina funcionava, tá bom? E em seguida, vocês vão fazer a atividadezinha da página 16
que fala sobre essa máquina ali, certinho? E aí vão lá na página 17, a história que a arte conta. E ali vai ter alguns quadros, algumas coisinhas que estão destacadas aqui, os saltimbancos, vai ter um quadro, um grafite, então tudo isso daqui é forma de arte. Música, dança, teatro, canto, fotografia, pintura, tudo isso é uma forma de arte. A gente já falou sobre isso antes, então aqui a gente está retomando esse assunto, tá bom? Então, quando nós vemos isso daqui, quando nós vemos essas formas de arte, nós já nos lembramos daquelas artes lá do começo, da arte rupestre e tal. Então, nós temos essa consciência de que a arte está presente na nossa vida já lá na humanidade, desde os primórdios, desde o começo da humanidade, lá na pré-história já existia algum tipo de arte, né? Então, vocês vão ver aqui os textos bem certinhos, bem bonitos. Como, prof, que a arte, ela torna, assim, como ela é especial, o que torna a arte importante para a história, né? Por quê? O que tem nela, né? Então, nós sempre temos que nos questionar quando nós encontramos uma obra de arte, alguma coisa assim, como que ela é agregada com valor histórico. Por quê? Então, sempre que ela é encontrada, nós vamos se perguntar, quando nós olhamos para ela, algumas vezes nós não compreendemos, ficamos assim perdidos, nossa, o que ele quis dizer com isso? Então, a primeira coisa que tem que se pensar é quando ela foi produzida, em que época essa obra foi produzida, para então nós compreendermos o que aquele artista está tentando dizer, tá? Quem a produziu? Então, uma vez que nós sabemos quem produziu, nós temos uma noção de onde aquela pessoa vem e aquilo que ela tentou dizer ainda toma mais sentido, tá? O que ela representa? Então, quando nós sabemos a época em que a obra foi produzida, quem a produziu, então nós já começamos a ter uma referência do que ela representa, tá? E qual o objetivo? Então, o artista, normalmente, ele pinta querendo representar algo que ele já viu, que ele ouviu, que ele vivenciou, que ele tem interesse de revolucionar, tá? E de acordo com a obra, o que conseguimos saber sobre a época em que foi produzido? O que é possível saber sobre a autoria dessas obras? Então, sempre quando nós damos de cara com alguma obra de arte, é necessário saber esses itens básicos. Mas, prof, um grafite, sim, um grafite ele pode ser encontrado numa esquina, num muro, em um prédio, uma parede de um prédio. Tem vários lugares onde nós encontramos grafites, assim como tem aqui na nossa apostila. E ela é uma arte porque ela representa muitas coisas. Ali naquele grafite, quem normalmente pintou aquilo dali está tentando representar. Ali nós temos um coração com uma natureza ao redor. O que ele está tentando falar? Sobre a Amazônia, tá trazendo o amor, o coração ali representando o quê? Então ele sempre vai tentar representar alguma coisa. E aí nós precisamos ter noção disso, de quem foi, onde é que foi, por que foi, qual é a época. Todos esses detalhes, eles são essenciais para saber compreender a obra no contexto geral e por que ela é importante para o contexto histórico, tá bom? E aí vai ter também aqui uma atividadezinha na página 18 e vocês vão ler ali na página 19 também um pequeno textinho do Agora Eu Sei, tá? Depois disso, nós vamos partir lá para a matéria de português. Lá em português, nós vamos falar sobre ideias que você defende e um artigo de opinião, tá? Nós vamos introduzir esse novo assunto a partir de hoje em português. Então, que ideia você defende? O que é uma ideia? Uma ideia é algo que você conhece, que você ouviu, que você idealizou, tá? É alguma coisa que você quer. Tem uma ideia de ir passear no shopping e tal. Ideia de fazer uma comida bem gostosa. Então, uma ideia, tá? Uma ideia. E aí vocês vão ver aqui que vai ter uma imagem e vocês vão ler essa imagem. Prof, como que eu leio uma imagem? Ali, como eu acabei de falar em artes. Ops!
desculpa, em história. Nós vamos ler essa imagem assim como nós lemos as artes, né? Então aqui vai ter uma imagem de um senhor, um idoso e um rapaz sentado. Vocês vão ver a situação retratada nessa imagem. O que ela quer dizer? O que vocês estão vendo diante dessa imagem, tá? O que tem de inadequado nessa imagem? Qual é a sua ideia sobre essa imagem, tá? O que você sabe sobre os direitos dos idosos? Então, nós já vimos alguns textos antes sobre idosos e a partir deles, o que vocês já viram? O que vocês já sabem sobre os direitos dos idosos? Então, quando vocês veem uma imagem dessa, o que vem à mente de vocês? Por que o jovem está ali sentado, tá? Vocês vão fazer essa reflexão ali primeiro e vamos ali para a próxima página, na página 25, falar de artigos de opinião. O que é um artigo de opinião? Um artigo de opinião. Um artigo de opinião, ele é, assim como nós já vimos vários tipos de textos, né? O artigo de opinião, ele não deixa de ser um texto, tá? Mas um artigo, ele tem um formato diferente, certo? E nesse caso do artigo de opinião, nós vamos tratar só de opinião. Quando nós vimos lá a reportagem, a prof explicou para vocês que ela tem uma informação e o entrevistador pode colocar ou não a sua opinião em algum momento da reportagem, tá? Ele tem essa opção de colocar ou não a sua opinião. Aqui no artigo de opinião é a opinião. Ele tem uma informação e ele vai descrever, ele vai discursar sobre a opinião dele a respeito daquela informação, daquele assunto, tá? Com base nos seus argumentos. O que são os argumentos? O que é um argumento diante de uma opinião? Quem sabe? Então vamos lá. Um argumento, ele é a defesa da minha opinião. É aquilo que eu uso para defender, para explicar a minha opinião, tá? Por exemplo, vamos pegar um exemplo. Eu gosto de construir artigos, na minha opinião, não, esse artigo, essa não ficou boa. Deixa eu pensar. Eu vou pensar, peraí. Aqui tá, vamos ao exemplo do livro. Respeitar os idosos é aceitar o próprio futuro. Vou dar a minha opinião sobre isso. Então, o meu argumento de que respeitar os idosos é aceitar o próprio futuro, porque quando eu olho para os meus avós, eu enxergo tudo que eles vivenciaram e eu não vivenciei igual, mas eu enxergo uma força neles que também é em mim. Então, eu acredito que é aceitar o próprio futuro, porque eu consigo enxergar neles a força que há em mim. Então, esse é o meu argumento para respeitar os idosos. Aí vocês vão ver aqui na apostila de vocês qual é o argumento que o autor deste artigo coloca para defender a sua opinião de que respeitar os idosos é aceitar o próprio futuro, tá? Então, o argumento, certo? E aqui nós temos a opinião, sempre. Então, no artigo de opinião, vai ter literalmente a opinião do autor do artigo sobre o assunto, beleza? Certinho? E aí vocês vão responder as questõezinhas que tem aqui na apostila de vocês até a página 31, tá? Sobre artigos de opinião. Se vocês tiverem alguma dúvida no momento de fazer, vocês podem me perguntar. Aqui na página 31 vai ter uma explicaçãozinha sobre artigo de opinião, tá bom? E aí, se vocês tiverem mais dúvidas sobre isso, não hesitem em me ligar. Fiquem à vontade, tá bom? E aí, agora nós vamos partir lá para a próxima matéria, que é Educação Financeira. Em Educação Financeira, nós vamos lá na página 16, Criando e Montando. Vocês vão observar a imagem do menino que tem aqui na página 16, montando com um jogo de pecinhas, um Lego, né? Um Lego Mini. E aí, vocês vão ver que na página 17, vocês vão falar, a apostila vai trazer para vocês sobre manual de instruções. Por que manual de instruções em educação financeira?
porque ele é um material que traz informações importantes sobre como conservar aquilo que você está comprando. Porque uma vez que nós lemos o manual de instruções, nós vamos ter condições de manusear melhor aquilo que nós acabamos de adquirir. Um computador, um liquidificador, um micro-ondas, uma cama, uma montagem de uma cama, uma montagem de um guarda-roupa, outras coisas também, um jogo novo, montar um brinquedo novo que você acabou de ganhar. Então, é uma regra de defesa do consumidor que tudo vem com manual. Tudo que precisa ser montado ou manuseado para que funcione, precisa vir com o manual de instruções. E uma vez que nós lemos o manual de instruções e utilizamos o produto da maneira correta, nós estaremos prolongando a vida útil do equipamento que nós compramos, do móvel, e assim estaremos economizando, porque não precisaremos trocar com pouco tempo de uso. Então, ler o manual de instruções é um meio de economizar dinheiro, gente. E aí, vocês vão fazer a atividadezinha da página 18 e 19, que é bem simples, onde vocês vão precisar arrumar o relógio de um eletrodoméstico. Vai ser bem fácil, tem a explicação, tem o manual de instruções aqui na página 18 e na página 19 vocês vão representar como vocês fariam para arrumar o relógio, tá bom? Era isso por hoje, gente. Não se esqueçam de que é para levar a maquete com o coração, então, a maquete e o coração, junto com a pesquisa lá na escola na próxima segunda-feira, tá? Já que na sexta-feira a escola não vai estar funcionando, tá? Se tiverem dúvidas no momento de fazer alguma atividade, pode me mandar mensagem, pode me ligar. Beleza? Beijão, boa semana para todos vocês. Tchau, tchau, galerinha.